Pessoal, bom dia. Vamos estar iniciando aqui a nossa aula. Como vocês não estão vendo ainda, mas vão ver agora. Peraí. Deixa eu trocar aqui a imagem. Opa, agora vocês estão me vendo e vendo aí a aula 1, que vai ser sobre os conceitos básicos de cinemática escalar. E em seguida a gente vai aplicar esses conceitos também através da velocidade média, tá? Estudar velocidade instantânea e velocidade média. Peço a vocês que estejam atentos, tá? Quem estiver usando o celular, provavelmente é interessante você deixar ele no modo paisagem, para você conseguir ver a tela toda, e clicar aí para deixar a minha tela como tela principal, tá? Deixa a minha tela aí para você visualizar ela como tela principal, porque aí você vai ter, você vai conseguir ver a tela inteira. Tá? Se você não estiver me vendo no canto superior esquerdo, tá? Uma bolinha com o meu rosto dentro, é porque tem alguma coisa errada aí, você precisa mudar, porque senão você não vai ver a aula inteira, tá bom? A gente vai ver algumas definições básicas e simples, e aí vamos fazer alguns exemplos para a gente tentar entender aqui é, esses conceitos interessantes da cinemática escalar, tá bom? Deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Eu vou printar para vocês verem. Vocês vão encontrar assim, aqui na apostila, vai estar tudo resumido. Eu vou pegar do livro de texto algumas coisas para a gente entender melhor, tá? Vamos, antes de eu printar aqui, deixa eu só explicar uma coisa para vocês, ó. Talvez isso já tenha explicado no passado, quando a gente começou a estudar física juntos. Na verdade, vocês estão no terceiro, então, há uns 2 anos atrás, no primeiro ano, quando vocês fizeram o primeiro ano comigo, algumas pessoas, e já devo ter feito isso com vocês, tá? Que basicamente é o seguinte, ó, nós temos a física, que é uma das áreas do conhecimento humano, tá? Que nós estudamos. Dentro da física, a gente subdivide ela em vários setores, como por exemplo mecânica, que é o que a gente vai começar a estudar. Depois, não depois, né, mas nós temos também, não necessariamente nessa ordem, tá? Mas nós temos a óptica, também temos a elétrica, o eletromagnetismo, mas vamos deixar aqui a ondulatória. Deixa eu ver o que mais. Além da ondulatória, nós temos qual que é o outro? Termodinâmica ou termometria ou termologia, né? Cada um deles tem um significado específico, mas vamos deixar assim. São todos os conteúdos básicos que a gente vai utilizar, vai estudar, né? Tem eletromagnetismo também. E tem as outras áreas como física quântica e relativismo que a gente não vê agora, tá? Talvez só na faculdade, se você se aprofundar nisso, mas não, talvez não é o caso de vocês, tá bom? Mas a gente vai começar estudando mecânica. E dentro da mecânica, por exemplo, nós temos a cinemática, que é o que a gente vai, como você já viu no título aí, vai ver agora. Temos a dinâmica e a estática. Aí eu vou explicar mais ou menos o que seria cada um deles, tá? Vamos começar pela cinemática. Cinemática é o estudo do movimento sem se preocupar com o que causa o movimento, tá? Ou seja, existe um movimento, então nós vamos estudar a sua velocidade, a distância, a posição, a aceleração, o tempo, mas o que causa o movimento em si, eu não estou nem aí. Basicamente seria isso. Essa é a cinemática. A dinâmica se preocupa em estudar o movimento através do que causa o movimento, né? Ou seja, nós vamos estudar as leis de Newton, a lei da gravitação e outras que vão reger aí o funcionamento do sistema de corpos que estão em movimento. E a estática é a parte da física que estuda o movimento parado, né? Ou seja, estuda, de certa forma, o equilíbrio para que então um corpo ou sistema de corpos possa entrar em movimento. Basicamente, seria essa a divisão básica que a gente tem aqui, tá? Essa partezinha aqui que eu acabei de descrever aí seria um resumo do que a gente vai ver posteriormente, tá? Então, vamos começar aqui. Vou tirar um print aqui um pouco maior. Ó.
afastar para cá. Então, basicamente, vamos pensar assim, ó. A cinemática escalar é o ramo da física que estuda o movimento dos corpos sem considerar suas causas, que foi o que eu citei para vocês. A intenção é descrever em cada instante os movimentos através das grandezas físicas, que são posição, velocidade e aceleração, tá? Em todas as situações abordadas, os corpos em estudo serão considerados como pontos materiais, ou seja, o formato do corpo não vai interferir no estudo do seu movimento. Ou seja, pode ser uma bola, pode ser uma vara, pode ser uma lança, pode ser um carro, pode ser um planeta, pode ser um avião, pode ser uma vaca, que não vai fazer diferença o formato do corpo, tá? Ele pode ser um corpo plano, ou um corpo sólido, redondo, ou um corpo forma de ponta. A noção dele não vai interferir para a gente, tá? Bom, mas dado então que a gente vai levar em consideração que tudo é um ponto material, tá? Ou seja, as ideias do que são os objetos, de como eles são, não vai influenciar no estudo em si, nós temos algumas outras coisas que sim vão fazer diferença, como por exemplo, o que é referencial, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês o referencial, tá bom? Deixa eu pegar um ponto novo aqui. Isso tudo tem na apostila, tá? Então, o que é o referencial? Trata-se de um corpo no qual todos os outros estão associando a ele, tá? Como exemplo, como vocês podem ver aí, é o exemplo do nosso sistema solar. O nosso Sol, por exemplo, serve como ponto de referência para todos os planetas do nosso sistema. Como vocês podem ver aqui, ele pode ser usado como referencial para Mercúrio, Vênus, para a Terra, para todos os outros planetas, tá? O Sol é o único ponto de referência que a gente pode estar utilizando? Não. A gente poderia utilizar qualquer planeta para ser o nosso ponto de referência. Mas como o Sol ele é maior e ele aparentemente está parado em relação a nós, né? Então a gente poderia estar utilizando ele, tá? Como ponto de referência. A localização de um corpo depende do ponto de referência escolhido. Por exemplo, se você usa a escola como ponto de referência para a sua casa, se você, em vez de utilizar a nossa escola, usar a Praça Barão, a distância ou localização que você vai estar vai mudar se você muda o ponto de referência, tá? Vale ressaltar que a escolha do referencial é arbitrária, ou seja, tanto faz. Por exemplo, na situação anterior, que seria o do Sol e os planetas, como vocês estão vendo aí na tela, as posições dos planetas poderiam ser informadas em relação a qualquer um dos planetas do nosso sistema, sem problema nenhum, tá? A questão mesmo é porque já é comum nós utilizarmos o Sol como nosso ponto de referência. Fica até estranho se a gente utilizar outra coisa, tá? Que não seja o Sol. Vamos ver agora uma outra parte, que é a relação entre movimento e repouso, tá? O móvel está em repouso em relação a um referencial quando sua posição permanecer constante no decorrer do tempo. Por consequência, quando sua posição se alterar no decorrer do tempo em relação ao referencial, o móvel estará em movimento. Ou seja, novamente, movimento e repouso, ele tem a ver com a questão do referencial, tá, gente? Então, por exemplo, se você está dentro de um ônibus e o ônibus está em movimento e você está sentado calmamente dentro do ônibus, você, quando olha para outro passageiro que também está parado dentro do ônibus, sentado, tranquilo, você vai olhar para aquela pessoa e vai dizer assim, essa pessoa está parada. Mas quem está fora do ônibus e observa você dentro do ônibus, então aí você vai observar e vai dizer assim, olha, essa pessoa que está dentro do ônibus vai estar em movimento quando você está olhando para ela fora do ônibus, tá? Então isso é interessante a gente observar, que não existe um repouso nem um movimento absoluto. Tudo depende do ponto de referência, tá? Por exemplo, nós, quando olhamos para o planeta Terra, em nossa concepção, nós estamos parados no planeta Terra, né? Você não está movimentando, mas o planeta Terra em si, em relação ao Sol, está se movimentando. Logo, nós, em relação ao Sol, não estamos parados. Mesmo que você esteja sentado calmamente aí na sua cadeirinha ou deitado na sua cama, você vai continuar estando parado, tá?
Temos ainda uma questão chamada de trajetória. Bom, a linha determinada pelas diversas posições que o corpo ocupa no decorrer do tempo é chamada de trajetória. Tá? Então, a trajetória seria o rastro deixado pela patinadora quando ela está patinando sobre o gelo, tá bom? Então, a trajetória seria essa linha. Temos ainda o espaço, tá? Deixa eu pegar aqui. Colocar aqui. Um outro ponto é o espaço, e vale denotar aqui que já surge para a gente a nossa primeira variável aqui, que seria o S, tá? Para informar a posição de um corpo em relação a um ponto referencial, então nós chamamos essa grandeza de espaço. Em nosso cotidiano, já utilizamos o conceito de espaço, porém não com esse nome. Por exemplo, quando o corpo encontra-se no marco quilométrico 537 de uma rodovia, podemos dizer que seu espaço é 537. Só que a nossa noção fora da física de espaço, a gente pensa em espaço como algo que preenche um ambiente, né? Não necessariamente algo completo, mas algo que preenche o ambiente. Então, meio que nesse caso aqui a gente acaba se perdendo nessa noção do espaço, né? Que é interessante, porque na nossa consciência espaço, por exemplo, é uma sala, é um quarto, é um lugar tridimensional. E no caso da física aqui, o espaço vai ser a posição de um corpo em um determinado ponto, tá? Que talvez seria até mais interessante se nós utilizássemos a noção de espaço ao invés da noção de noção de posição ao invés de espaço, tá? Mas pra gente na física vai simbolizar a mesma coisa, tá bom? Apesar de serem coisas intuitivamente diferentes, tá? Então vale a pena só a gente saber essa diferença aí. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que a gente usa, vamos estar utilizando algumas vezes esse carinha aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Fala, Felipe, pode perguntar. Desculpa, eu me perdi um pouquinho. O senhor quis dizer que a noção da trajetória e do espaço não é o mesmo, é isso? Não, não é o mesmo. Não é o mesmo? Então tô certo. Não é a mesma coisa. Trajetória e espaço são diferentes. Trajetória, por exemplo. Óbvio que não é, né? Não, mas é assim, o Felipe. É porque essas coisas confundem a gente. Porque intuitivamente Uhum. são a mesma coisa. O que acontece, Felipe? A trajetória é, por exemplo, se você vai da tua casa para a escola, a trajetória é a rua que você andou. Mas se você disser que a sua casa é o ponto zero e a escola é o ponto 50, por exemplo, se você estiver na sua casa, você vai estar no zero, e se você estiver na escola, você vai estar no ponto 50. Então, o espaço, que é a mesma coisa que posição, é o ponto no qual você vai estar. Uhum. E a trajetória é o caminho todo que você percorreu para chegar lá. Ah, entendi. Certo? Então o espaço não é o mesmo que a trajetória. Ah, Não. entendi. São Entendi. diferentes. E além disso, ó, por exemplo, S é o espaço final. Eles podem ser o mesmo se, tipo, eu percorrer essa trajetória? Não, porque aí Tipo, eu você ir vai. do ponto Eles A não ao vão. ponto B? Não, aí ele vai ser o deslocamento. Se você percorre, Ah, é o delta S, que é o deslocamento. entendi. Foi o quanto você andou, Uhum. tá bom? Então a trajetória é Uhum. simplesmente a rua, simplesmente o caminho que você fez. O número relacionado com a trajetória é o deslocamento, que é o delta S, tá? Que nada mais é do que o valor final menos o valor inicial, tá bom? O valor inicial denotado pelo zerinho lá embaixo, tá? E isso independe se é espaço, tá? Isso pode ser velocidade, pode ser tempo, pode ser pressão, pode ser volume, não importa, tá? Qual seja a variável, se tiver o zerinho lá embaixo, é o valor inicial daquela variável, tá? Então é importante lembrar disso aí. E aí, para a gente finalizar, nós vamos ver, voltando lá, né? Agora eu vou voltar na apostila, lá no início dela, para a gente, que eu estava na parte do livro texto, tá? Agora eu vou voltar aqui na parte da cinemática, para a gente ver uma parte resumida de todas essas coisas que eu listei para vocês até agora. E a gente vê a parte de velocidade, tá? Então,
Voltando aqui, nós temos o quê? Primeiro, referencial é o corpo no qual identificamos o estado de repouso ou movimento dos outros corpos. Tá? Trajetória é a linha determinada pelas diversas posições que o corpo ocupa. Espaço é a grandeza física que determina a posição de um móvel numa determinada trajetória a partir de uma origem arbitrária, denominada origem dos espaços, que a gente representa por S0. Tá? E aqui a gente vai observar o seguinte: a origem dos espaços vai ser o ponto zero, como vocês estão vendo aqui, tá? E ele vai ser tomado como sendo o ponto de referência para ficar mais fácil a interpretação. Se você anda 2 unidades para a direita, você vai ter o mais 2 metros. Se você anda para a esquerda, você vai ter o menos 2 metros. Então, tudo que tiver no sentido positivo, tá? No sentido positivo, vai ter um resultado positivo. Ou seja, nesse caso está denotado aqui pela direita do zero, e a esquerda do zero vai ser o ponto negativo. Isso tem problema se você inverter? Não, não tem, desde que você mude a orientação da trajetória, tá? Da trajetória. Dentro do sistema internacional, distância é medida em metros, tá? E aí, como eu acabei de citar para vocês, ali agora no final, nós temos o deslocamento escalar. E o que seria o deslocamento escalar, pessoal? Deslocamento escalar é a diferença entre a posição final ou espaço final de um corpo, tá? E o espaço inicial, ou posição inicial. E isso aqui é importante porque vamos supor, se você faz curva na sua trajetória, quando você leva em consideração isso aqui, você está calculando a distância em linha reta, tá? Como se não tivesse feito curva, tá bom? Por isso, Felipe, que é diferente de trajetória. A trajetória você teria que verificar aqui, ó, o quanto mede cada centímetro, cada milímetro aí, inclusive a trajetória, tá? Mas na prática, a gente não faz. Tem que se adequar a isso na hora, desculpa, professor, te interromper, mas tem que se adequar a isso na hora da questão, né? Tem. Mas em A geral. trajetória E a posição. Entendi. Mas em geral, você não se preocupa tanto com a trajetória, porque a maioria dos exercícios, pelo menos que eu tenho em mente, que eu penso, que eu me lembro, que eu tenho recordação, nenhum pede trajetória, entendeu? Todos pedem o deslocamento, ou seja, é só você fazer o delta S. Tá? Aí a gente pode fazer quando para tipo, ter um raciocínio rápido assim na hora de fazer a questão, pode fazer esse risco reto aí mesmo, né? Pode. Para lembrar, né, de calcular certinho. Sim. Ó, vamos Beleza. ver agora, ó. Tem 2. Eu vou fazer tem 2 exercícios, eu vou fazer o primeiro e vou deixar o segundo para vocês na nossa plataforminha. Vamos fazer o primeiro aqui, que aí a gente vai ver daqui a pouco já a velocidade, tá? Que eu preparei para velocidade, tanto trajetória quanto velocidade para hoje, tá? Bom, questão do Enem que diz o seguinte, ó: conta-se que um curioso acidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, quando voava a uma altitude de 2.000 metros. Um piloto francês viu o que acreditava ser uma mosca parada perto de sua face. Apanhando-a rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão, ou seja, foi uma bala que o cara tirou e aí ele conseguiu pegar essa bala no ar. O piloto consegue apanhar o projétil, pois aí tem aqui 5 itens aqui para a gente analisar. A gente está vendo aqui que a resposta é a letra E, né? Sem mais delongas, né? A gente já sabe que é a letra I, mas vamos ver por que as outras são falsas, então. Letra A. O piloto consegue apanhar o projétil porque ele foi disparado em direção ao avião do francês, freado pelo ar e parou justamente em frente ao piloto. Bom, essa aqui é falsa porque ela não para, né? A bala não parou. E a gente vai ver por que a bala não parou, né? Na verdade, né, a resposta é porque o avião se movia no mesmo sentido que o da bala, tá? Com velocidade de mesmo valor. Ou seja, é como se tivesse os dois correndo lado a lado. Basicamente seria isso. Porque antigamente os aviões eles não tinham essas proteções, eles não voavam tão alto como é hoje, né? Então eles não tinham aquela proteção no rosto do piloto. Ainda mais esse avião de guerra, né? Letra B. O avião se movia no mesmo sentido que
o dele, que o da bala, do projétil, beleza, com velocidade visivelmente superior. Então, essa aqui é falso, não pode ser superior, tá? Porque se fosse superior, é como se o projétil estivesse andando de ré para ele, tá? Letra C. Ele foi disparado para cima com velocidade constante no instante que o avião francês passou. Então, falso, porque senão, novamente, o avião estaria com a velocidade muito superior a dele, então daria um efeito diferente. Letra D. O avião se movia no sentido oposto, com velocidade de mesmo valor. Falso, porque se estivesse no sentido oposto, as duas velocidades estariam se agregando, tá? E aí, ao invés de a velocidade se anular, como seria intuitivamente pensado, ela estaria aumentando cada vez mais, né? Porque se você está no sentido oposto, as velocidades vão, né, estarem fazendo algo diferente. E aí, a resposta correta é: o avião se movia no mesmo sentido que o dele, tá? Mas com velocidade de mesmo valor. Porque aí o que acontece? É como se tá aqui o avião, vamos supor que isso aqui seja o avião, né? Vamos fingir que isso aqui é o avião. Deixa eu ver como é que faz o avião. Fingem que isso aqui é um avião. E é como se tivesse aqui, ó, a bala e o avião na mesma velocidade, na mesma direção, tá? No mesmo sentido e direção. E aí o que acontece? Como tudo é igual, é como se estivesse um lado a lado. Então, um em relação ao outro é como se a bala estivesse parado na frente do piloto e como se o piloto estivesse parado na frente da bala, tá? Quando você usa esse referencial. Para uma pessoa externa, ambos estariam em alta velocidade no céu, tá bom? Então essa é a explicação. Diga. Kennedy. Isso daí foi real ou é só pra questão? É só teoria? Não, foi real isso aqui, tá? Caraca, Foi em interessante. 1900. Ó, esse aqui apareceu num Ah, livro, nem vi isso aqui, desculpa. Aprendendo Física Brincando. Tá? Apesar de que isso aqui não foi uma brincadeira, né? Então vamos lá, vamos para a questão 2, ou para a aula de velocidade agora. Uma das coisas que a gente que a gente aprende, já que está incluso nessa aula, é a noção de velocidade, tá? O que seria a velocidade? Bom, a velocidade ela é a variação da distância com relação ao tempo. É o quanto um móvel, quanto um objeto está mudando sua posição em um determinado tempo, tá? Então, considere um determinado trajeto. Deixa eu printar aqui que vai ser melhor, né? Então, opa, então aqui nós temos essa noção aqui, ó. Vamos ver aqui. Fala, Matheus. Ô, professor, Sim? tá querendo lembrar da velocidade, né? Na fórmula. A velocidade é L elevado a 1 vezes T elevado a 1, né? Depende, né? Aqui Mas não é nós a vamos, fórmula da velocidade. aqui nós vamos estar utilizando é que a velocidade é ΔS sobre ΔT. Ah, tá. Aqui a gente vai estar utilizando. Ó, considere que... Kennedy, Oi? eu não tô achando. Ah, não, deixa. Desculpa. Ó, então vamos considerar o seguinte. Considere que um determinado corpo está numa trajetória que tem a posição inicial é o S0, tá? A posição inicial, e a posição final é o S, tá bom? Então, ΔS é o deslocamento que esse corpo teve. Então, se eu pego esse deslocamento e divido pelo tempo que ele demorou para fazer esse deslocamento, isso é o que nós chamamos de velocidade escalar média, que é o valor com que um corpo muda sua posição em um determinado período de tempo, tá? Em determinado tempo indicado. E aí nós temos que o deslocamento escalar, que é muito interessante a gente sempre lembrar disso aqui, para quando for fazer conta não acabar esquecendo, que muitas vezes a gente esquece. Lembre-se, ΔS, que é o deslocamento escalar, é posição final menos inicial, e o tempo é a mesma coisa, tempo final menos tempo inicial. Toda vez que tiver essa letra grega, o delta, tá? Esse triângulozinho na frente de uma variável, vou colocar aqui um x, isso vai ser o x final menos o x inicial, tá? Isso independe de qual seja a variável que apareça. Dentro do sistema internacional, para a velocidade, agora eu vou apagar aqui, dentro do sistema internacional de unidades,
A velocidade média, ela é indicada por metros por segundo, tá? Mas também pode ser usado no sistema usual, tá? A velocidade média pode ser indicada por quilômetros, de quilômetros por hora. E aí a conversão fica assim, ó. Para ir de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Para fazer o inverso, né? Para ir de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6, tá bom? Essa é a noção que nós precisamos de estar utilizando. A relação entre essas unidades é interessante, porque tem muitas questões que pedem para a gente fazer essa conversão, tá? Então é indicado vocês fazerem dessa maneira. Agora a gente vai resolver mais um exercício, que é bem tranquilo, né? Essa noção de velocidade média. Deixa eu pegar uma da internet aqui, mais fácil, depois a gente resolve da apostila, que é um pouco mais complicada, tá? Deixa eu pegar aqui, exercícios de velocidade média. Eu vou pegar aqui o mais fácil, depois a gente pega o mais difícil, tá? Olha só. Após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descerão o rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo cerca de 1.000 quilômetros, sendo de 4 km por hora a velocidade média das águas. O percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em aproximadamente quantos dias, né? Então vamos lá. Eu sei que velocidade média é o deslocamento sobre o tempo. Observe que eu quero saber o valor do tempo. Eu sei quanto que é a velocidade média, que é 4, e eu sei quanto que é o deslocamento, que é 1 km. 1.000 km. E o ΔT é que eu quero determinar. Então, vou pegar o delta e vou passar multiplicando. E aí, esse 4 vou passar para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ter que o ΔT é 1.000 dividido para 4, tá? E aí, eu faço a divisão. 1.000 dividido para 4, eu pego aqui o 10, né? 10 dividido para 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Vai sobrar 2. Baixo 0. 20 dividido para 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. E aí, zerou. Aí esse zero eu posso vir colocar aqui, ou seja, 250 horas, tá? E aí, observe que o resultado está em dias. Então, nós sabemos o seguinte, ó. Um dia é equivalente a 24 horas. Quantos dias são equivalentes a 250 horas, né? Aí é só multiplicar cruzado. Na verdade, é só você pegar e dividir, né? 250 por 24. Então, efetuando essa divisão, vai dar aproximadamente quantos dias? Deixa eu abrir aqui. Vou pegar uma calculadora para facilitar a minha vida e a de vocês, né? Estão vendo aí? Então, vai ficar 250 dividido por 4, que vai dar aproximadamente 62,5. 62,5. Deixa eu voltar para cá. E aí não faz sentido nenhum, né? Não é 24? Eu dividi por 4. Ah, tá. Ah, obrigado. Eu vi errado, né? 250 dividido para 24. Só coloquei 4, né? Opa. 250 dividido para 24. Se eu tivesse dividido aí na cabeça, tinha dado mais certo, né? Vai dar aproximadamente 10 dias. Então, é aproximadamente 10 dias. Letra B, aí a resposta da questão. E aí, pessoal, alguma dúvida? Tranquilo, né? Então, velocidade média é um conteúdo tranquilo da gente estudar, mas muitas vezes pode ser que caia alguma coisa um pouco mais complexa. Vamos fazer essa que está na apostila, tá? Questão 1. Deixa eu apagar essa parte aqui da resposta, né? Para a gente fazer passo a passo. Então vamos lá, vamos fazer por partes, né?
Olha só, uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local de entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima é de 80 km por hora e a distância é 80 km. No segundo trecho, o comprimento é 60 km, mas a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Então a gente vai pensar no seguinte, ó. Essa questão eu vou resolver ela da maneira mais fácil possível e depois eu mostro para vocês, tá? Porque, olha só, você tem um trajeto de 80 km, tá? E um trajeto de 60 km. São dois trajetos diferentes. Aqui, você pode andar 80 km por hora, certo? Bom, se tu tem 80 km e está andando 80 km por hora, quantas horas você vai gastar aqui, pessoal? Quantas horas? Alguém tem um chute aí? Uma ideia? Se você percorre 80 km a 80 km por hora, quantas horas você vai gastar? 1 hora. 1 hora. Então aqui você gastou 1 hora, tá? Sem precisar fazer conta, tá, gente? Bem facinho. Olha só, nesse trajeto aqui você pode percorrer 120 km por hora. 60 é o que de 120, pessoal? Metade. Metade. Ou seja, se fosse 120 km por hora, a 120 km numa estrada, você gastaria quantas horas? 1 hora. Certo? Se você tem a metade do trajeto, então você vai gastar, e está o dobro da velocidade, você vai gastar quanto tempo? Meia hora? Meia hora. Então aqui, 30 minutos. Ou seja, juntando os dois, 1 hora e 30 minutos, tá? Ou 1 hora e meia. Tá? Ou 1,5 horas. Letra C. Ou seja, você nesse tipo de questão aqui, você não precisa fazer cálculo complexo, tá bom? Eu vou mostrar para vocês a resposta aqui da apostila, tá? Que tem um cálculo um pouco mais complexo, mas para vocês verem que se você usa o raciocínio lógico, você não precisa se matar fazendo uma questão como essa, tá? Se matar assim, né? Você não precisa perder muito tempo para fazer ela, basta você analisar de maneira sucinta a questão, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui do lado, ó. Olha só. Ó, ele colocou aqui, ó. Dados o ΔS, 80, a velocidade 1, 80, a distância 2, 60, a velocidade 120, aí ele juntou aqui, ó, fez esse cálculo, teve que tirar MMC e tal. Na verdade, ele simplificou, né? E fez o cálculo. Aqui não, aqui a gente só usou o raciocínio lógico para resolver. O que facilita muito a questão, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? O que eu vou fazer agora? Eu vou passar as outras questões que estão faltando para vocês aí, tá? Na plataforma, lá no plural. Eu vou estar interrompendo aqui a gravação. Não saiam porque eu vou tirar um print aqui para ver quem está presente.